Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, jornalista, produtor cultural. Estamos no dia 7 de novembro de 2018 e o tema hoje vai ser General Mourão, nosso vice-presidente da República. Bom, então, o que eu posso dizer a não ser que eu o conheço? Sim, eu conheço. Eu fui diretor de comunicação e divulgação da Liga da Defesa Nacional, no momento que General Mourão era comandante das forças militares de toda a região sul. Ele comandava Marinha, Exército e Aeronáutica, como comandante do CMS, né? Então, Comando Militar do Sul, ele representava essas três forças militares e também comandava como comandante da parte do Exército, especificamente o Exército Brasileiro. Mas ele fazia isso em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e ele comandava isso a partir do Rio Grande do Sul. E foi aí que ele ganhou toda essa credibilidade junto a essas forças militares. Na época, ele ousou dizer que ele seria favorável a uma intervenção militar no governo Dilma Rousseff. E naquele momento aquilo cabia, era possível de ser realizado, né? Legalmente, inclusive, porque havia ali um risco contra a soberania nacional que estava sendo evidenciado. Eu, inclusive, como cientista político, naquele momento, também me coloquei à disposição na orientação do povo brasileiro, dizendo que aquele momento era um momento adequado para esse tipo de coisa acontecer. Uma vez que aconteceu a opção pelo impeachment, no primeiro momento eu disse, olha, isso não é a melhor situação, não é a situação mais adequada, porque nós, para fazermos uma limpeza correta e ampla, nós deveríamos retirar todos os partidos políticos envolvidos no processo de corrupção e retirar o aparelhamento de Estado do nosso país. Mas a ruptura seria muito radical e apoiado por uma investigação dos três partidos que realmente já estavam comprovados que haviam feito corrupção. Estava sendo discutido isso lá no STF. Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, pegou e fez um voto de Minerva para manter o PMDB, que já tinha sido feita, já tinha a essa altura sido feita o impeachment da Dilma Rousseff, e mantido seus direitos políticos. Isso já tinha sido meio golpe, né? Que eles gostam de falar de golpe. Isso foi um golpe contra o povo brasileiro, porque ela deveria ter sido impeachmentada e perdido seus direitos políticos. No entanto, o povo brasileiro, depois, mais tarde, deu um não redundante para ela. Ela saiu do Rio Grande do Sul, foi para Minas Gerais com a intenção, porque lá em Minas Gerais havia um governo do PT, e ela esperava com isso ter o respaldo necessário para poder permanecer no poder. No entanto, perdeu o poder lá em Minas Gerais também. Ela nasceu em Minas Gerais, ficou erradicada aqui no Rio Grande do Sul durante muito tempo, mas perdeu o poder também. Bom, General Mourão foi o homem, o militar, com coragem para dizer isso, inclusive para os próprios militares. Então, quem é General Mourão no governo do Jair Bolsonaro? É um homem de coragem. Ele teve coragem de dizer o que precisava ser dito até para os próprios militares. Antes de assumir a vice-presidência, né, e antes de assumir a disputa como vice-candidato a vice-presidente, ele foi elevado à condição de reserva, né? Ele foi aposentado, levado à reserva, e se tornou o presidente do clube militar, que é nada mais, nada menos a autoridade máxima de todas as forças militares de reserva
no Brasil. Então, ele com isso ganhou democraticamente, dentro da própria categoria, o direito de representar todos os militares do Brasil. E o que significa a entrada do general Mourão dentro da campanha de Jair Messias Bolsonaro? Significa dizer que todos os militares que apoiavam o general Mourão apoiaram Jair Messias Bolsonaro. Daí o imediato crescimento de Bolsonaro ao lado de Mourão. Não existia naquele momento, apesar de terem sido indicados outros generais, outras pessoas para ficarem ao lado de Bolsonaro, para ser o vice de Bolsonaro, na verdade, na realidade, ninguém faria pelo Bolsonaro o que Mourão fez. Ou seja, a credibilidade plena de todos os militares à candidatura do capitão Jair Messias Bolsonaro. Essa é a força real de general Mourão. No momento que algumas pessoas, como por exemplo o senhor Olavo de Carvalho, induz pejorativamente os nossos militares de alguma maneira a serem rejeitados pela população, como o caso do nosso comandante das forças militares do Brasil, né? Então, no momento que todos esses militares dos governos anteriores, do regime militar, são condenados por ele ou por outros assimilados a ele, né? O que você está fazendo na verdade? Quando você diz que desqualifica o general Mourão como vice do Bolsonaro, mas quem é general Mourão? Por que chamam ele de tantas coisas? Por que ofendem tanto a imagem dele? Por que querem separar ele do Jair Messias Bolsonaro? Porque nessa situação fariam o quê? Estariam retirando os créditos militares do governo Bolsonaro. Só por isso. Então, na verdade, estariam desqualificando essa situação. Mas tem um outro motivo. A partir do momento que você esvazia a legalidade, a legitimidade das situações de Estado e não de nação, não de governo, mas de Estado, porque as forças militares representam as forças de Estado e elas protegem a nação. Então é essa a função daqueles que estão infiltrados nos movimentos de direita, se dizem de direita, mas na realidade não são. Eles estão tentando desqualificar os militares, estão tentando desqualificar o general Mourão, estão tentando desqualificar Jair Messias Bolsonaro. Aquele indivíduo que diz que ainda é necessário fazer uma intervenção militar, ele quer, na verdade, legitimar o golpe, ele quer desqualificar a legalidade do processo da conquista democrática de Jair Messias Bolsonaro. Não há mais necessidade de intervenção militar. E não há necessidade também de ficar atacando os militares. Quem faz esse tipo de coisa? Quem ataca o general Mourão, quem ataca o general Heleno, quem ataca todos os nossos generais e comandantes, né? Quem ataca os nossos políticos militares, né? Deixa eu ver aqui. Quem ataca todos os nossos candidatos políticos militares, mas principalmente quem ataca o atual comandante das Forças Militares do Brasil, que comanda Marinha, Exército e Aeronáutica, e que é comandante em chefe das Forças Militares do Exército, o senhor Eduardo Vilas Boas, essas pessoas visam única e exclusivamente não defender o Brasil de uma força militar de esquerda, como elas costumam dizer. Não, na verdade, elas estão desqualificando forças de Estado, né? Porque vocês podem reclamar ou falar o quanto quiserem do Eduardo Vilas Boas, do comandante Eduardo Vilas Boas,
do comandante em chefe do Exército Brasileiro. Mas a realidade, o fato, é que houve um momento onde a Dilma Rousseff tentou utilizar as forças militares para se manter no poder. E ela foi alertada pelo Eduardo Vilas Boas de que se ela tentasse fazer isso, haveria sim uma intervenção militar e nesse momento seria para prendê-la, que ela não poderia dar essa ordem, porque se ela desse essa ordem, ela seria presa em flagrante por tentativa de golpe de Estado. Ela não poderia usar as forças militares para essa finalidade. Eu registrei isso no meu canal há aquele tempo, estou lembrando vocês que eu fiz isso naquela época. Então, se não fosse Eduardo Vilas Boas, hoje nós ainda estaríamos dentro de um governo, numa ditadura do PT, e talvez com respaldo das forças militares, caso ele fosse realmente um esquerdopata. Não era, não foi e não será. Tá? Ele, em condição lamentável física, por problemas de saúde degenerativo, ainda permanece no poder e logo será substituído, mas de uma forma muito honrosa, né? Ele aguentou até o final e entrará para a reserva sem condições físicas sequer, né, alguma, e infelizmente, mas aguentou como um bom guerreiro, bravamente até o final. Esses são os nossos militares. Sob pena da sua própria saúde, da sua própria vida, ele se colocou à disposição do povo brasileiro. É isso que representa a força militar brasileira, a defesa da nação, acima da sua própria defesa. Tá? Então, como podem atacar ainda General Mourão, um homem que dedicou a sua vida toda às forças de Estado e de nação, de defesa da nação, e agora querem que ele pule na altura do que o civil deseja. Militar não obedece ordem de civil. Militar tem força de inteligência e sabe o que fazer, quando fazer e por que fazer. Vocês não esperem desse governo, que é um governo feito por um capitão e um general, um capitão de presidente e um general de vice, vocês não esperem outra coisa a não ser o respeito às leis, que é o que eles farão. E eles não seguirão as ordens nos interesses de vocês. Eles seguirão aquilo que é para ser seguido nas formas da Constituição. Tá? Só que os abusos, os exageros, as ilicitudes, as ilegalidades, essas sim serão combatidas nas formas da lei. Tá? Então, para quem não gosta do General Mourão, vocês têm motivo para não gostar dele. Ele sim é perigoso, mas ele é perigoso para quem age errado, e só para esses, para ninguém mais. No mais, era isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.